Olá, sexto ano, sejam bem-vindos então à primeira aula de matemática da apostila do mês de maio. Nesse mês nós vamos estudar dois objetivos, que eles falam então sobre princípio fundamental da contagem e também sobre unidade de medida. Só que hoje na primeira aula nós vamos falar um pouquinho então sobre princípio fundamental da contagem e um pouquinho sobre probabilidade, tá bom? Então, basicamente, o que vai ser falado no princípio fundamental da contagem é entender um pouquinho sobre as possibilidades totais relacionadas a alguma situação. Por exemplo, vamos falar sobre as possibilidades de retirar uma carta, uma determinada carta num jogo de baralho, ou um número relacionado a dados. Enfim, pode existir várias situações, tá bom? Só que no primeiro exemplo aqui, ó, vamos tentar entender o que está falando. Está falando de uma moça que é a Maria. Ela tem duas saias e ela tem três blusinhas. É necessário fazer o desenho sempre? Não, isso aqui é só um exemplo resolvido para poder tentar entender. Dessas duas saias e essas três blusinhas, quais são as possibilidades totais de ter looks diferentes um do outro? Então, o que aconteceu aqui? Basicamente, fez a multiplicação das duas saias pelas três blusinhas, então tem seis maneiras diferentes dela se vestir. Ou seja, somente com essas peças ela tem seis looks diferentes um do outro, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito básico da probabilidade. Assim como eu tinha falado para vocês, vamos pensar sobre probabilidade. Qual a probabilidade de uma pessoa ganhar na Mega Sena, por exemplo? Qual é a probabilidade, esses dias passando o Big Brother, quando tem os participantes do início, qual a probabilidade de cada um ganhar, que pode ser transformada em porcentagem? Se tem quatro finalistas, qual a probabilidade de ser um ganhador final? E assim por diante. Para a gente tentar entender isso daqui, o que acontece? A probabilidade, ela existe o evento. O evento vai ser quais são as possíveis chances e o espaço amostral é o total. Então, basicamente aqui, ó, o espaço amostral são todas as chances, tá bom? E o que vai acontecer? O evento é o que pode acontecer. Então, vamos ver aqui nos exemplos, ó. Ao lançar uma moeda, os possíveis resultados são cara ou coroa. Então, o evento aqui, o espaço amostral, que são todas as possibilidades, vai ser o que? A cara e a coroa. De um dado vai ser o que? Vai ser todos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Só que olha aqui, no outro exemplo, está falando assim, ó. Se é lançada uma moeda duas vezes, assim o espaço amostral é determinado pelos pares ordenados de um elemento que representa o lançamento do segundo. Ou seja, se a gente lança dois dados ao mesmo tempo, quais são as possibilidades? Olha, ela tem quatro possibilidades. Quatro possibilidades. Vai ser o que? Coroa e cara e cara e coroa, tá bom? E aqui no outro tá falando aqui, ó, quais são o evento se a gente tem um dado que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as faces. Quais são as chances de ter números maiores do que 3? Quais são as chances maiores do que 3? 4, 5 e 6, tá bom? Então, aqui na verdade é somente uma pequena noção do que vai ser probabilidade, porque na verdade, se vocês pesquisarem probabilidade, ele existe uma fórmula, tá? Mas aqui é somente os conceitos básicos e quando tiver lá no exercício eu ajudo vocês a resolverem, tá bom? Então na aula 2 nós vamos falar sobre unidades de medida, então nós vamos terminar essa aula somente com esses conceitos básicos de probabilidade. Combinado? Então até a aula 2. Beijo!